Olá, meu amigo, olá, minha amiga, servidor público que nos acompanha, advogado que nos acompanha. Estamos aqui hoje para tirar mais uma dúvida com relação à previdência do servidor. Vem comigo aqui. Olha só a pergunta. Olá, Bruno, gostaria que você comentasse sobre a situação do servidor que se afasta para exercer mandato eletivo. Quem é o responsável pela contribuição previdenciária, tanto do servidor como a patronal? O órgão de origem ou o poder, executivo ou legislativo, em que o servidor irá exercer o mandato? Veja bem que aqui já tem uma dica importantíssima. Ele se afastou para exercer o mandato. Eu vou falar um pouquinho, bem pouquinho da exceção, mas vou falar, tá? Mas aqui ela já diz, olha, ele era servidor, saiu de licença para o exercício de mandato eletivo. Toda a resposta da questão formulada aqui, ela é baseada onde? Na orientação normativa 02 de 2009, tá? E o que nos diz a orientação normativa 02 de 2009? A primeira coisa que ela nos diz é o seguinte: servidor que é eleito para exercer cargo público e, em razão disso, tem que se afastar do seu cargo efetivo, não perde o vínculo com o regime próprio. Então, ele continua sendo servidor, ele continua sendo vinculado ao regime próprio. Então, isso aí já garante o quê? O recolhimento das contribuições previdenciárias em favor do regime próprio. Não tem nada de INSS nesse caso específico. Ela ainda estabelece que o recolhimento das contribuições, vão observar o que tiver lá no artigo 31 a 35. E o que está lá? Em síntese, né? Quando o servidor se torna vereador, e aqui a gente vai falar da exceção, né? Não é o caso aqui da questão, mas vamos falar da exceção. O vereador, ele pode ter dois cargos, né? Ele pode ser vereador e continuar servidor efetivo, desde que haja, né, compatibilidade de horário. Isso está autorizado onde? Lá no artigo 38. Lá no artigo 38 da Constituição Federal. Então, nesse caso, a orientação já diz o seguinte: ele continua afiliado no regime próprio pelo cargo efetivo e vai se filiar no regime geral pelo cargo de vereador. Mas essa é a única exceção, né? Agora, e se ele se afasta, né, para exercer mandato eletivo, né? Ora, se o ônus é do órgão ou do poder onde ele está exercendo esse mandato, cabe a esse órgão fazer o quê? Descontar a contribuição do segurado e pagar, né? E pagar a patronal, né? E pagar a patronal. Agora, o que é interessante? Qual a base de cálculo para essas contribuições? É a remuneração que ele recebe pelo mandato eletivo? Não. A base de cálculo é a remuneração que ele receberia se estivesse no cargo efetivo. Então, aqui, né, o que acontece? Aqui ele vai recolher como se fosse efetivo. Quem vai fazer isso? O poder onde ele está exercendo o mandato, tá? Para responder a sua pergunta, o poder onde ele está exercendo o mandato. Por quê? Porque aqui ele foi sem ônus para a origem, né? O ônus ficou para o órgão que o está recebendo, né? Agora, se o órgão se o ônus, né, se a cessão, se o afastamento é sem ônus para o órgão onde ele está exercendo o mandato, aí a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias cabe a quem? Cabe ao órgão onde ele estava lotado antes de sair para exercer o mandato, tá? Então, vamos dizer que eu sou eleito deputado, né? E por uma circunstância, o ônus do pagamento do meu salário continua comigo, continua lá no executivo. O meu órgão de origem, seja qual secretaria for, qual autarquia que for, é que será responsável pelo pagamento, né? Pelo pagamento da minha remuneração, ou melhor, das minhas contribuições previdenciárias e também da patronal.
constitucional, né? Aqui uma situação interessante. O prefeito, né, ou o servidor que se torna prefeito ou vereador, ele pode fazer a opção por manter a sua remuneração de cargo efetivo ou receber a remuneração do cargo eletivo, né? Se ele opta por continuar recebendo a remuneração do cargo efetivo, também vale a regra do afastamento com ônus para a origem que eu acabei de citar, tá? Então, se eu optei pela minha remuneração do cargo efetivo nesse caso específico, né, vale a regra do afastamento com ônus para o órgão de origem. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Manda pra gente, tira sua dúvida sobre a previdência do servidor. Eu fico aguardando o seu próximo questionamento.